tudo certo? Como que vocês estão, hein? Olha, mais um vídeo aqui pro canal. E é um vídeo, gente, que eu queria ter feito há muito tempo, que é um vídeo de como eu me maquiava antes e como eu me maquio agora. Lembrando que eu comecei a me maquiar, assim, sozinha há muito tempo, assim, já desde os... deixa eu ver... Desde sempre, assim, quando eu descobri a maquiagem, antes eu pegava as maquiagens da minha irmã, usava e tal. Então, aos poucos, eu fui tendo as minhas próprias maquiagens, assim. Mas aprender os truques e tudo mais, não tenho curso nem nada, é vendo vídeos na internet. Por isso que eu falo que a internet é super importante para essas coisas, porque ensina tanta coisa pra gente, né? Isso que eu acho muito legal. Então, assim, eu resolvi fazer esse vídeo porque... pra estimular vocês aí a testar também, a conseguir, a tentar, porque é tentando que a gente consegue. Você que tá assistindo já vai deixando o like, já se inscreva aqui no canal, tá bom? Já curte bastante, me siga nas redes sociais que eu sempre posto tudo que eu tô fazendo por lá, sugestões de vídeos e tudo mais. Agora chega de enrolação e bora pra esse vídeo. Vou usar esse lápis branco aqui, vou dividir. Desse lado eu vou fazer o depois, hoje em dia, e desse lado esquerdo aqui, que pra vocês, eu acho que o direito, eu vou fazer o antes. Bom, então antes, eu não era de hidratar a pele, de passar um primer, de limpar bem antes de começar a maquiagem, nada disso. Era tipo, eu nem usava muita make, né? Mas quando eu usava, era direto pra make. E eu não era de usar, por exemplo, base, por exemplo, baby cream, era direto pro corretivo. Então, eu vou começar desse lado aqui, eu vou começar direto pro corretivo, que é esse cremosinho da Vult. E era até engraçado, gente, porque o jeito de passar também era muito diferente. E é claro, né, a gente não sabia essa questão de iluminar, essa questão de, né, não só essa questão de mostrar, de esconder as olheiras. Então, como que eu fazia? Ó, eu aplicava aonde eu achava que tinha que aplicar pra esconder a olheira e só. E aí, como que eu tirava isso aqui, né, como que eu aplicava? Com os dedinhos. Que hoje eu ainda acho que é uma ótima tática, né, pra aplicar o corretivo. Hoje em dia, antes de tudo isso, o que que eu faço? É claro, lavo com sabonete, passo uma aguinha micelar e tal. Mas, por exemplo, aqui, às vezes eu tô com a pele um pouquinho oleosa, lencinho umedecido pra tirar a umidade, pra tirar a oleosidade. Beleza? Depois, deixa secar um pouquinho. Não consigo, gente, não consigo ir direto pro corretivo, direto pra uma base. Eu tenho que hidratar. Então, eu passo um pouquinho de hidratante e vou pro primer. Primer é uma coisa que eu não uso tanto. Mas como a gente tá comparando o make de antes e depois, jamais que eu usaria um primer antes, entendeu? Então, assim, hoje eu uso. Agora, gente, como eu tô falando, a gente tá fazendo uma make de como eu faço hoje em dia, que é uma make mais completa e tudo mais. E antes, como eu fazia uma make mais completa. Antes, então, era só corretivo, né, e tal. Hoje em dia, o que eu faço? Eu não sou acostumada a usar muito base, mas uma make mais completa eu uso sim. E eu gosto de misturar. Por exemplo, eu misturo essa daqui da Natural Look, a Nude 3 e a L4, as duas da Ruby Rose, dessa linha aqui. E aí eu passo, porque eu acho que deixa uma cobertura ótima. E as duas cores ficam boas, porque uma eu sinto que deixa mais clara e uma eu sinto que deixa mais escura. Então, eu sempre passo a base antes do corretivo, a não ser que eu esteja com muita olheira. Aí, o que eu faço? Passo depois. Passo corretivo antes, base e corretivo depois. E esponjinha, gente. Hoje em dia é esponjinha pra deixar bem mais natural, porque o que? A gente quer parecer que tá com base? Sim, mas não quer que esteja, tipo,
Nossa, olha aquela menina ali cheia da base. Aí, depois eu vou pro corretivo. E hoje em dia é corretivo líquido, gente. Muito, muito, muito pra olheira. Ó, e aí, o que eu faço no corretivo hoje em dia? Ó, triângulo que você puxa pra cá, tá vendo? Aqui também, normalmente eu faço dos dois lados, né? Ó, aí eu passo um pouquinho aqui no meu queixo, tá vendo? E no nariz, nesses 3 lugares. E também embaixo da sobrancelha, porque aí quando você vir corrigindo a sobrancelha, você já vai dar uma iluminada. E esponjinha. Bom, aí o que eu fazia, amiga, depois do corretivo aqui desse lado? Pó. Uma coisa que eu usava muito, que se usava muito antigamente, era só pó. Pó compacto pra tudo. E era com pincel? Era com esponjinha. Eu acho que hoje em dia eu nem tenho mais esponjinha aqui. Não tenho mesmo. E esse pó aqui meu, ele não tem com esponjinha. Eu vou aplicar com essa daqui, ó, pra ficar mais, assim, mais real possível de como que era, tá? Que com o pincel fica bem natural. Ó, como que eu vinha? Eu vinha com a esponjinha e eu aplicava em cima do corretivo, né? Pra dar aquela fixada, a gente já tinha uma noção disso. E aplicava no rosto inteiro, porque era esse pó que dava cobertura, entendeu? E aí aplicava assim. Hoje em dia, o que eu faço? Gente, eu não consigo. Só consigo com pincel, gente. Não tem jeito. Eu acho que fica muito mais natural. Não deixa de cobrir, entendeu? O que tem que cobrir. Mas eu acho que fica muito melhor, fica natural. E as cerdas, né? Não fica prensado. Não tem perigo de ficar, por exemplo... mostrando que você tá com muito pó, tipo, compactado mesmo, sabe? Eu acho que fica muito mais natural, tá vendo? Ó, eu já tô sentindo a diferença desse lado pro outro lado, ó. Eu sinto que esse lado aqui, você tá vendo que dá bem assim, tipo, pó. Esse lado aqui, ó, por mais que tenha base, eu já tô sentindo um lado mais naturalzinho. É claro que dá pra ver que tem base, né? É visível. Mas esse lado aqui, ó, tem as suas peculiaridades. Bom, gente, eu acho que agora chegou uma hora que é uma das coisas, assim, que eu senti mais de diferença e que eu acho que, tipo, aprender as novas técnicas muda toda a maquiagem. Que é o quê? Um contorno, um blush bem passado e um iluminador. Hoje eu aprendo desse jeito. Antes, eu tenho certeza, você que tá assistindo aí do outro lado, era o quê? Um blushzinho aqui, tranquilo, partiu o olho. E hoje não. Hoje é um contorno bem feitinho aqui, um contorninho no nariz. Lembrando, maquiagem mais elaborada, tá? Um contorninho aqui, nananá, aqui e tal. Um blush mais queimadinho e um iluminador bem iluminado, que eu confesso que demorou pra eu usar bastante iluminador, sabia? Eu não usava muito antes, não. Eu achava assim, ai meu Deus, mais iluminador. E hoje eu não saio sem. Então vamos de antes. O antes, então pegava um blush. Eu vou até pegar um blush que eu usei muito antigamente. Olha só. Dessa paletinha aqui da Ruby, que era essas paletinhas de borboletinha, eu usava muito esse aqui, ó. Muito. E era com uns pincelzinhos menores, mas eu nem tenho isso hoje em dia. Então vamos usar um pincel de blush. Ó. Então eu pegava o blush. E aí... ó, eu fazia assim, gente. E eu não colocava muito porque eu tinha medo. Então era só pra falar que eu tô com alguma coisa. E pronto. Hoje em dia já é uma coisa diferente. Nós já fazemos um contorno, já fazemos um blush, né? Mais queimadinho e tal. Ó, eu uso muito essa paletinha aqui da Ruby, ó, que vem esses contornos. Olha isso, tá acabando. E eu acho que deixa perfeito. Vou até fazer o contorno com esse pincelzinho aqui. Ó, então hoje, por quê?
E eu fui aprendendo isso ao longo do tempo, né? O que acontece? Por exemplo, os lugares que nós iluminamos é os lugares que nós queremos que aparece mais, né? Um olho mais iluminado, assim, né? Pra dar aquela luz. E o contorno é pra afinar, né? Pra esconder mais. Então, é por isso que nós fazemos esse contorno aqui no rosto, dá uma afinada no rosto e volta aquilo que a base tirou, né? Que é os nossos traços naturais. Então, hoje em dia eu faço esse contorno, que é aqui, ó. E aqui você faz na testa. Na testa eu faço bem pouquinho, que eu não gosto muito. E aqui, pra afinar. E no nariz, que eu acho super legal, é que aqui não vai aparecer muito por conta dessa listra aqui. Mas olha como que já dá, ó, um outro ar. E depois do contorno, a gente vai pro blush. O blush eu uso algo mais queimadinho também hoje em dia. Ó, eu vou até usar o mesmo blush que a gente usou do outro lado, ó. Só que aí a gente aplica ele e já vai puxando junto com o contorno, entendeu? Não é uma coisa pá, 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 pá. É uma coisa assim, ó. E aí, se você acha que ficou muito, pincelzinho de pó pra dar aquela, né? E agora a parte que eu mais amo, que é o iluminador. Que eu sou apaixonada em iluminador hoje em dia. E hoje eu passo o iluminador líquido e o iluminador em pó. Então, assim, uma make mais pesadona é assim que eu faço. Então, grande, olha isso. Aqui, iluminado, com contorno, com blush e tal. E aqui, só aqui. Tá vendo? Por mais que seja uma pele bem assim, tipo, com base e tal, você vê que dá um aspecto mais profissional, que deixa mais bonito, que não tira os nossos traços, tá vendo? Não é uma pele só com base, com base, com base só. É uma pele mais elaborada, isso faz toda a diferença. E agora vamos do que? Sobrancelha. Gente, sobrancelha, pra ser bem real, oficial com vocês, eu não fazia sobrancelha antes. Eu ia assim mesmo, tipo, não passava sombra, nem lápis e tal. Depois de um tempo que eu comecei a passar lápis, aí eu passava só lápis. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Olha, eu tenho um lápis, então eu vou passar. Eu prefiro a sombra, que eu acho que dá um aspecto mais natural e você consegue fazer de pouquinho em pouquinho. Hoje em dia, o que eu faço? Sombra. Eu passo essa sombrinha aqui, ó. Esse kitzinho da Luisance, que vem em vários tons. E aí, com um pincelzinho chanfrado, eu vou criando aos poucos essa sombra, né? Na verdade, minha sobrancelha, ela precisa fazer. Mas enfim, né? E aí, depois, ó, tá vendo? É que não dá pra ver muita diferença, mas eu vejo pelo desenho, entendeu? Eu acho que com um pincelzinho chanfrado, a gente consegue desenhar melhor do que com lápis. Aí depois eu venho com um pincelzinho assim, ó. Assim, e tiro o excesso. O olho é que assim, antes, quando eu comecei a aprender a me maquiar e tudo mais, eu comecei a tentar esfumar. Só que eu não conseguia fazer o degradê do esfumado. Eu acho que o segredo de uma sombra bem feita é um degradê, entendeu? De uma sombra esfumada e tudo mais. E antes eu não conseguia fazer isso. Eu tenho certeza que você que tá vendo aí fazer a mesma coisa que eu. Que era o quê? Um cantinho preto e uma sombra mais clara no início. Seja uma sombra colorida, enfim. A gente não fazia o degradê, que é do marrom pro preto, do caramelo pro preto, enfim. E então eu fazia desse jeito. Então vamos fazer desse jeito. Ó, vinha com o preto direto e passava aqui no cantinho. Aí eu lembro que eu pegava um pincel chanfrado, aqui, e eu fazia o arco, gente. Já tinha uma noçãozinha, sabe? Ó, eu vinha aqui e fazia isso aqui, ó. Eu lembro como se fosse hoje, amiga. Eu tinha um pincelzinho de esfumar. E eu esfumava um pouquinho. Eu lembro disso. Eu tinha um pincelzinho, eu não tenho mais ele aqui. Mas ele não era tipo os de hoje, que é assim, ó, fofinho e tal. Ele era mais abertão. E aí eu usava ele. Então eu fazia assim, só que não era um esfumado, bem esfumado, que pegava uma sombra que fazia um degradê. Não era nada disso. Era assim, ó. No canto, só pra nananã, pra falar esfumei.
belezinha. Sem nada por baixo, sem corretivo, sem nada. Aí eu vinha com uma sombra. Quem nunca usou prata com preto? Eu vou procurar um prata aqui pra gente colocar ali. Quem nunca teve uma paletinha dessa? 3D. Gente, eu usava bastante 3D e eu não entendia por que a sombra ela não fixava. Porque assim, a sombra 3D, o difícil dela é você esfumar, entendeu? Então, hoje eu uso sombra 3D, mas mais pra iluminar e tudo mais. E eu usava essas sombras, por exemplo, pra fazer um canto, pra fazer um esfumado. E isso não era legal, só que eu não entendia, né? Aí eu vinha com prata aqui. E ó. Hoje, gente, eu já faço um pouco mais diferente, né? Eu faço aqui um degradê de sombras, que eu fui aprendendo que o segredo do esfumado está no seu degradê. E como que eu faço? Eu começo por uma sombrinha, depende muito, mas, por exemplo, eu começo por uma sombra assim, ó, que é mais quente, né? Pra fazer o esfumado. E sem medo, pego um pincel bem assim, ó, que a gente chama de rabo de cavalo, e venho, ó, sem medo nenhum, esfumando, subo lá pra cima, ó, e esfumo bastante. Aí pra mim escurecendo aos poucos, eu vou pegando sombras mais escuras pra mim chegar no preto, entendeu? Não vou direto no preto. Por exemplo, antes de ir pro preto, eu vou pro marrom assim, ó. Pego esse marrom e venho escurecendo o canto externo. Ó, começou a escurecer o canto externo. Volto com o primeiro marronzinho, aquele laranjado. E nas beiradas dessa sombra, espero que vocês estejam vendo, eu vou esfumando, tirando o excesso na mão e esfumando, e esfumando. Preto, o grande segredo está em você não ter medo de usar ele. Eu passo ele somente na pálpebra, vocês estão vendo? Não venho aqui, ó, porque aqui é o limite. Aí eu volto com o pincel de esfumar. Nesse caso, eu pego um pouquinho de preto, ó. Tá vendo? Tiro o excesso e esfumo aqui, ó. Pego um corretivo cremoso. Passo aqui na pálpebra. E venho com o prato. Olha como que já fica mais viva a cor. Tá vendo? Fica muito mais viva. E pode ser um fixador de sombra e tal, mas eu sei que a maioria aí tem corretivo, né? E aí, embaixo, hoje em dia, não fico sem sombra nos cílios inferiores. Então eu pego um marronzinho, um pretinho, passo aqui, um pincelzinho chanfrado. E uma das coisas principais, não fico sem sombra aqui no início, que dá uma abertura no olhar muito grande. Então eu não consigo ficar sem. Pego uma sombrinha mais iluminadora, ó. Bom, no outro olho, delineador eu comecei a usar depois de um tempo, tá? Quando eu fazia essas sombras mais assim elaboradas e tudo mais. Então, eu tô pensando aqui qual delineador que eu vou fazer. Porque eu tinha muito medo, eu puxava muito às vezes, e às vezes puxava pouquinho. Hoje a gente já, depois de treinar muito, vai ficando melhor, né? Às vezes é cagado, gente, não tem jeito mesmo não, viu? Então vamos lá. Ó, fiz desse jeito, não ficou tão ruim. Eu acho, não sei, gente. Mas assim, antes eu puxava muito. Por exemplo, eu puxava muito pra cima, sabe? E não vinha engrossando ele, assim, ó, corretamente. Eu acho que se parasse aqui, já tava bom e engrossando conforme o início. Hoje em dia, não. Hoje em dia, às vezes eu faço um olho puxado, às vezes eu faço só em cima. Depende muito. Ó, vocês estão vendo a diferença? Esse daqui, ó, eu fui seguindo uma linha. Eu fui engrossando aqui, mas aqui eu fui deixando, continuando fino. Aqui não, eu sempre fazia essa cagada. Aqui mais grosso e aqui mais fino. Aqui mais grosso, aqui mais fino. E aí, hoje eu já tenho um pouco mais de noção. Mas tem dia, gente, que sai errado do mesmo jeito. Não tem o que fazer. Máscara de cílios e cílios postiços. E como que eu passava a máscara de cílios? Tenho certeza que você também passava assim. Tchan, 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 tchan. Não era
grande nem nada, gente. Era só pra falar que tá preto. Hoje eu já passo bastante máscara de cílios, principalmente quando eu vou sair só de máscara, sabe? Mas hoje eu passo bastante. Gente, fala a verdade, como o cílios postiço muda, né? Olha isso. Mas não adianta nada você estar com cílios postiço maravilhoso e a maquiagem não tá bacana, não tá legal, né? Isso. E por fim, a boca. Que eu acho que assim, o que mudou bastante foi que hoje eu uso bastante batom líquido e faço um contorno da minha boca com o próprio batom mesmo. E antes era só passar, né? Vou passar o mesmo batom, ó. Antes eu pegava diretamente da bala e só ó. Uma coisa que eu não fazia era fazer esse contorno da minha boca. Hoje com a própria bala do batom, ó, eu já faço, ó, tá vendo? Faço, olha como fica diferente. Contornada e sem contornar. Eu acho que assim, não existe certo, não existe errado. Existem coisas que você aprende pra se aprimorar e que existem muitas coisas que você aprende pra deixar você mais bonita, né? Pra sua maquiagem ficar mais bonita, mais aprimorada, mais profissional, pra você mesmo, né, no caso. Então, assim, eu acho que muita coisa que eu aprendi hoje já não serve mais. Mas assim, tudo que eu fui evoluindo, fui tentando, gente, é tentar. Maquiagem é tentar. Muitas amigas minhas falam, ai, mas eu não consigo fazer um delineado, ai, mas eu não consigo fazer um esfumado. Gente, eu via tanto, mas eu via tanto vídeo de maquiagem pra tentar entender. Eu falava, gente, mas como que é esse esfumado? Como que eu faço um degradê que não sei o quê? Mas eu fui tentando até eu aprender. Então, assim, existem coisas que a gente vai tentando pra gente se aprimorar. É claro, pra você que gosta de se maquiar e tudo mais, a gente que gosta de maquiar com outras pessoas. Eu amo me maquiar, todos os lugares eu me maquio. Então, assim, é interessante a gente ir aprendendo. E eu espero que esse vídeo tenha tirado várias dúvidas de vocês. Deixe seus comentários aqui pra eu saber se vocês faziam as mesmas coisas que eu fazia. Ou se você ainda faz, o que você faz diferente hoje em dia, que eu não fiz aqui. O que você fazia, que continua fazendo, ou o que você faz hoje, que... Enfim... E tudo isso, que eu acho que muita coisa do que eu fazia antes, muita gente fazia também, né? Porque vai conforme épocas também. Então eu espero muito que vocês tenham gostado. Peço pra você clicar bastante aí no gostei, se inscrever aqui no canal, que a gente tá rumo aos 700 inscritos, tá bom? Então se inscreva aí, deixa o like, minhas redes sociais vão estar aqui embaixo, tá bom? Um super beijo e até os próximos vídeos. Tchau!